Antes de começar o vídeo, peço que deixe o like e se inscreva no canal para não perder as continuações. E não se esqueça de deixar o seu feedback nos comentários do que achou da obra e sem mais enrolação, bora para o vídeo. O pai do nosso herói e de sua irmã morreu quando ele ainda era pequeno. Após isso, sua mãe lhe disse que ele deveria se tornar um xamã, pois possuía potencial. Ela o forçou a estudar os aspectos religiosos do xamanismo, poesia, magia e várias outras coisas estranhas que o garoto desconhecia. Sua mãe avisou que problemas o aguardariam caso ele não seguisse esse caminho. No entanto, o herói não tinha interesse nesses ensinamentos. Ele dedicou todo o seu tempo à pesquisa científica e, após 10 anos, tornou-se um membro ativo da sociedade. No fim, sua mãe estava certa, e um dia ele acabou se metendo em problemas. O rapaz foi atropelado por um carro e morreu. O surpreendente foi que ele renasceu e percebeu que sua mãe estava dizendo a verdade. Descobriu que a vida não se limitava a apenas uma existência e que certas lições só poderiam ser aprendidas através da experiência pessoal. Depois de sua reencarnação, nosso herói começou a trabalhar como professor na academia de magia. Uma série de eventos o levou até ali. Certo dia, ele chegou à estação onde muitas pessoas esperavam o trem. Homens sérios, uma bela jovem de chapéu e outros passageiros a caminho da capital. Quando o trem chegou, os passageiros começaram a embarcar. O condutor pediu ao rapaz que mostrasse sua passagem e, após verificá-la, desejou-lhe uma boa viagem. Depois de entrar no vagão, o futuro professor procurou seu assento conforme indicado no bilhete. Após uma breve busca, encontrou seu lugar. Quarto vagão, terceiro compartimento, assento 403. Ele achou essa coincidência estranha. Dentro do compartimento, havia um homem de cabelos e barba grisalhos, entretido com a leitura de um jornal. Esse era o nosso herói. O homem se surpreendeu quando as portas do compartimento se abriram e um jovem de chapéu entrou, cumprimentando-o antes de pousar seu jornal. Pouco depois, o trem começou a se mover, passando por penhascos cobertos de neve e árvores imponentes. O garoto e seu vizinho grisalho mergulharam na leitura. Algum tempo se passou até que o jovem levantou a cabeça e olhou para seu companheiro de viagem, que estava sentado à sua frente. Na parte de trás do jornal, havia uma notícia informando que a guerra civil no reino de Utah havia terminado e que a facção da princesa saíra vitoriosa. O jovem expressou em voz alta sua satisfação pelo fim da guerra. O homem ergueu o olhar e respondeu que também estava contente e que se perguntava quando tudo terminaria. O jovem continuou a conversa, mencionando que a facção do príncipe havia recrutado soldados recentemente, mas que era bom que a guerra não tivesse se prolongado. Nosso herói se apresentou como Roger Shi, e seu companheiro de viagem comentou que ele parecia ter origem nobre antes de dizer que seu nome era simplesmente Gerard. Roger explicou que era um nobre caído, alguém que já fora da nobreza, mas perdeu seu título devido a seus atos, embora ainda fosse capaz de usar magia. O garoto perguntou para onde Gerard estava indo, e o homem respondeu que seu destino era Lindenbrunn, a capital do Império. Roger comentou que o Império Zillian era famoso por sua engenharia avançada e que havia muito a se ver por lá, acrescentando que ele próprio estava indo para Leatherby. O jovem mencionou que seu objetivo era ingressar na Academia Tion, o que surpreendeu bastante o homem grisalho. Gerard afirmou que ele deveria ser um especialista excepcional, mas Roger riu e disse que apenas teve sorte. O homem respondeu que muitas pessoas sonhavam em estar no lugar dele, então ele deveria se orgulhar. Roger agradeceu as palavras gentis de seu companheiro e perguntou se ele havia ouvido falar sobre o homem da facção da princesa que liderou a vitória. O jovem acrescentou que se tratava de um mercenário errante chamado Maquiavel, que não possuía experiência em magia, nem o mais alto posto de cavalaria. No entanto, Gerard não demonstrou surpresa e disse que considerava essa história apenas boatos. Mas era verdade, pois Maquiavel era, na realidade, o nome que Roger usara em sua vida passada. Gerard perguntou ao jovem se ele assumiria uma turma na Academia Theon, ao que ele respondeu que seria responsável pelos alunos do segundo ano. O homem grisalho encarou fixamente e comentou que ele era mais talentoso do que aparentava, deixando o jovem confuso. Gerard queria dizer algo, mas de repente, um som alto ecoou e o vagão começou a balançar violentamente. Os homens não conseguiam entender o que estava acontecendo. Roger supôs que o motor poderia ter explodido, mas seu companheiro negou, explicando que ele era protegido por magia. Gerard sugeriu que aquilo era, provavelmente, uma armadilha para roubar comerciantes ricos ou nobres. E se uma explosão havia sido usada, então deveria haver um mago entre os assaltantes. Os heróis concluíram que precisavam se esconder ou sair do trem. Roger disse que iria primeiro e pediu ao homem que esperasse. Corajosamente, ele saiu do compartimento para investigar e percebeu que não havia passageiros no quarto vagão. Gerard se preocupou com a segurança dos outros passageiros, mas Roger respondeu que os compartimentos eram protegidos por magia. No entanto, o homem apontou que ainda assim era perigoso permanecer ali, pois os assaltantes poderiam ter usado um feitiço para romper a proteção mágica. O jovem e seu companheiro se perguntaram por que os ladrões ainda não haviam chegado ao quarto vagão. Como a explosão ocorreu no terceiro vagão,
Gerard sugeriu que, se estivesse no lugar dos assaltantes, iria primeiro para o vagão da primeira classe, onde estavam os passageiros mais ricos. O homem sugeriu que Roger saísse pela porta traseira, mas naquele momento, um assaltante irrompeu pela janela, com um chute violento. Roger reagiu rapidamente e se posicionou para enfrentar o invasor, instruindo Gerard a ficar atrás dele. Os heróis encararam o bandido, que usava uma máscara verde, escondendo parcialmente seu rosto cheio de cicatrizes e com uma expressão aterradora. Em um instante, o assaltante sacou uma adaga antiga e se lançou contra Roger e Gerard. O jovem percebeu que precisava se defender e lançou um golpe mágico tão poderoso que arremessou o inimigo vários metros para trás. O bandido caiu no chão, imóvel, e os dois homens olharam para ele com desprezo. Gerard, um pouco apreensivo, perguntou se Roger havia matado o assaltante, mas o jovem respondeu que apenas o imobilizou. Decidiu então se aproximar para interrogá-lo. Enquanto seu companheiro alertava sobre o perigo, o herói pressionou o vilão com o pé e exigiu saber o motivo de sua invasão ao vagão, mas o assaltante apenas riu. Irritado, Roger insistiu na pergunta. O ladrão o encarou furioso, chamou-o de vermezinho imundo e declarou que mataria a todos. Então o vilão abriu seu casaco com ambas as mãos, revelando uma enorme bomba com apenas 2 segundos restantes. Roger ouviu Gerard gritar para que ele se protegesse, mas ficou paralisado pelo terror, incapaz de desviar o olhar do explosivo e de seus últimos números desaparecendo. No instante, uma explosão avassaladora ecoou por todo o vagão. Gerard se jogou no chão, protegendo a cabeça com as mãos. Quando a fumaça começou a se dissipar, ele se levantou e chamou por Roger, mas não recebeu resposta. Procurou pelo jovem, mas não encontrou ninguém vivo no vagão. Roger havia desaparecido e o ambiente estava repleto de destroços e fumaça. Gerard chamou por ele novamente, mas o jovem estava sumido. Foi então que o homem percebeu que sua própria pele estava ferida. Ele puxou a pele flácida do rosto com a mão e a arrancou, revelando que por baixo havia o rosto jovem de um rapaz de cabelos negros. Era o próprio Machiavelli, que adotou o nome de uma pessoa famosa de sua vida anterior. Ele precisou mudar completamente sua personalidade para evitar se meter em situações perigosas e apenas vagava pelo mundo. Um dia, atraiu a atenção indesejada para si, mas felizmente, a princesa e seus soldados triunfaram. Ele conseguiu se esconder e embarcar em um trem para Lindabruen. No entanto, apesar disso, o rapaz ficou desapontado por estar sempre envolvido em problema. O herói estava de pé entre os destroços do trem. Jogou fora sua máscara e refletiu sobre o que havia acontecido. Com tristeza, lembrou-se de Roger. O rapaz não esperava que a bomba explodisse. Ladrões comuns dificilmente teriam realizado algo assim, a menos que o alvo fosse o trem e não os passageiros. De repente, um homem de óculos apareceu por trás. Ele viu o rapaz e perguntou o que havia acontecido ali e se ele estava bem. O jovem explicou que o trem havia sido atacado por ladrões armados, que estavam indo para o primeiro vagão, e que seria aconselhável não se envolver. O estranho era um condutor e disse que os passageiros precisavam ser evacuados. Ele queria sugerir que o rapaz fizesse o mesmo, mas de repente foi atingido pelo jovem, que agarrou seu pescoço com uma das mãos. O condutor olhou para o rapaz com uma expressão inocente, sem entender o que estava acontecendo, mas o jovem disse que esse truque não o enganaria. Afirmou que ladrões não atacavam qualquer trem aleatoriamente, muito menos quando um feitiço protetor se dissipava sozinho. Ele acrescentou que esse era um truque difícil de realizar sem a ajuda de alguém que conhecesse bem o mecanismo. O homem percebeu que havia sido descoberto. Tentou puxar uma faca de sua manga, mas o jovem notou a tempo e perguntou com ironia para onde ele estava indo com tanta pressa. O homem permaneceu em silêncio, mesmo quando o jovem pressionou uma lâmina contra seu pescoço. Decidindo soltá-lo, o herói, de repente, ouviu um som familiar. No movimento rápido, chutou o homem para frente, se abaixando no mesmo instante para desviar das balas que voaram em sua direção, atravessando o corpo do suposto condutor. Ele não conseguiu entender como o inimigo havia conseguido dar o sinal, pois estava vigiando o tempo todo. Percebendo que essa operação era planejada, o rapaz se viu diante de um grupo de homens armados que ficaram surpresos ao vê-lo desviar das balas e sobreviver. O herói se levantou, ajustou a gravata e disse aos bandidos para nem sonharem em matá-lo, mas os vilões não pretendiam deixá-lo escapar e apontaram suas armas para ele. Um deles ordenou que o eliminassem. Nosso herói, usando magia, fez com que ninguém pudesse puxar o gatilho, deixando os criminosos perplexos. Um momento depois, os mascarados perceberam que o rapaz estava liberando mana ao seu redor e deduziram que ele era um mago que provavelmente havia desativado suas armas. Mas então o herói sentiu algo suprimindo sua magia, enfraquecendo. Ele olhou para o grupo armado e viu que um mago estava entre eles. O inimigo percebeu que o rapaz era um mago incomum, talvez até do 4º nível como ele, mas não reconheceu. O jovem mago estava na borda do vagão, onde a parede havia sido destruída, e percebeu que já haviam se passado 10 minutos desde a explosão. Ele não podia mais esperar por reforços. Sem outra opção, decidiu pular do trem antes que os vilões o matassem ali mesmo. Assim que saltou,
Os bandidos correram para a abertura, mas não conseguiram vê-lo. Presumiram que ele havia saltado. O líder deduziu que o rapaz estava no teto do vagão e provavelmente havia usado magia de voo. Eles não entendiam como isso era possível com o trem em movimento. O mago inimigo ordenou que seus homens encontrassem o rapaz urgentemente, deixando alguns para trás e enviando o resto para procurá-lo. Enquanto isso, o herói estava de fato no teto do trem, correndo rapidamente e planejando seu próximo movimento. Os ladrões perceberam que ele se dirigia ao último vagão, e quando abriram a porta para persegui-lo, foram surpreendidos por uma poderosa explosão. A gangue ficou chocada com a rapidez com que o jovem preparou essa armadilha. O líder comentou que aquele mago era diferente dos que já enfrentara. Sua eficiência e estratégia estavam em outro nível. Ele parecia mais um caçador do que um mago ou mercenário. Pouco depois, os mascarados perceberam que o herói estava separando os vagões do trem para escapar. Ele não pretendia lutar contra eles. O plano funcionou. Os ladrões ficaram para trás no trem, desacelerando, sem meios de persegui-lo. O líder, frustrado, memorizou o rosto do rapaz, prometendo rastreá-lo e matá-lo. De repente, o vilão sentiu uma quantidade gigantesca de energia emanando do nada. Ao se virar, ele e sua gangue viram o herói olhando para eles com desprezo, canalizando sua magia contra eles. O rapaz lançou um feixe de energia devastador em direção aos inimigos. O chefe dos ladrões gritou para seus homens fugirem, mas foi cegado pelo brilho intenso. Quando a poeira baixou, os vilões estavam mortos no chão. O jovem mago ficou satisfeito por tudo finalmente ter acabado. O líder, gravemente ferido, ainda estava vivo. Metade de seu rosto estava queimado. Ele lançou um olhar aterrorizante para o rapaz e perguntou por que ele os matou. O inimigo começou a acusar o herói de assassinar patriotas que lutavam pela paz. O mago ficou perplexo e questionou como aquele canalha ousava acusá-lo, sendo que foram eles que tentaram matá-lo primeiro. Após essa troca de palavras, o herói disse que até estaria disposto a deixá-lo viver, mas agora não podia mais, pois o vilão já conhecia seu rosto. O homem ferido respondeu que era melhor resolver tudo ali, e agora, então, de forma misteriosa, seu corpo começou a se dividir em duas partes, como se estivesse retirando uma fantasia. O herói observou, em choque, sem entender o que estava acontecendo. Ele não esperava aquilo, e apenas aguardava para ver o que aconteceria a seguir. De dentro do corpo deformado do homem, surgiu uma mulher deslumbrante, de corpo escultural e cabelos luxuosos. Ela se virou para o rapaz e perguntou se ele estava bem, brincando se ele estava assustado com a cena. A heroína sorriu e declarou, com confiança, que os cavaleiros do Aço Frio haviam chegado. Os bandidos no primeiro vagão ficaram apavorados. Eles não imaginavam que, mesmo em um clima tão hostil, os cavaleiros poderiam usar magia de voo. Com maestria, os cavaleiros do Aço Frio direcionaram seu poder mágico contra os bandidos restantes no trem. Eles começaram a limpar os vagões, derrotando os ladrões um por um. Com comunicação telepática, tocando 2 dedos nas têmporas, transmitiam informações entre si. Rapidamente, libertaram o primeiro vagão, depois o segundo, e por fim, os passageiros estavam finalmente a salvo. Logo, os cavaleiros relataram à jovem tenente que a situação no trem estava completamente sob controle, e ela os elogiou. Os cavaleiros do Aço Frio garantiram que os passageiros chegassem em segurança às estações de couro. Ventrículo esquerdo, nosso herói estava em seu compartimento, quando a tenente se aproximou dele e perguntou como ele estava. O rapaz respondeu que estava bem, graças aos cavaleiros do Aço Frio, e que apenas estava perdido em seus pensamentos. A jovem ficou feliz ao ouvir que ele estava bem. Ela decidiu se apresentar e disse se chamar Verônica Davil. Um homem de casaco e chapéu se aproximou da tenente, e Verônica perguntou a ele qual era o seu interesse. O estranho perguntou se a jovem era a comandante dos Cavaleiros do Aço Branco, e, ao receber uma resposta afirmativa, revelou-se como um oficial do Departamento de Polícia do Couro, chamado Relas. Ele mostrou sua identificação à tenente e disse que estava ciente do ataque ao trem nas montanhas Iita. A jovem informou que todos os criminosos haviam sido eliminados, pelo que o oficial a agradeceu, mas apontou que havia algo estranho no relatório. O homem tentou entender como os atacantes capturaram o trem tão rapidamente, pois, mesmo com o uso de magia, não teriam conseguido romper a proteção tão facilmente. Nosso protagonista observava a conversa entre o oficial, e o homem continuou dizendo que, provavelmente, havia alguém a bordo do trem que os ajudou. Verônica ponderou sobre essa informação e disse que fazia sentido, mas que ainda era apenas uma suposição. O policial, então, explicou que não prenderiam ninguém, mas que suas identidades precisavam ser verificadas, ao que a tenente concordou. Ao mesmo tempo, ela se virou para o jovem, que estava sentado atrás deles, e, como se quisesse acalmá-lo, disse que tudo ficaria bem. O mais importante era responder as perguntas com honestidade. O rapaz, mais uma vez, sentiu um calafrio familiar, e percebeu que estava encrencado novamente. Estava cansado disso. Não havia nada de suspeito na identidade de Gerard.
já que ele passou pelo controle de passagens e embarcou legalmente no trem, mas o problema estava no rosto, pois agora ele não se parecia em nada com um homem grisalho de 45 anos. O rapaz começou a supor que, se fosse investigado, mais cedo ou mais tarde seu segredo seria descoberto e ele seria enforcado. Se tivesse sorte, caso contrário, sofreria torturas severas. O herói entendeu que não poderia fugir, pois a rua estava repleta de policiais e cavaleiros do aço frio. Além disso, a tenente era impiedosa com criminosos. Agora ela sorria enquanto falava, mas se suspeitasse de algo, ele estaria em apuros. Depois de um tempo, o oficial pegou uma lista de passageiros e disse que nosso herói não tinha nada a temer. Ele só precisava confirmar sua identidade. O homem pediu ao condutor que entregasse o bilhete correspondente ao assento 403, que indicava 2 passageiros, Roger, de 25 anos, e Gerard, de 40 anos. O policial olhou para o rapaz e perguntou onde estava o segundo passageiro, pois deveriam ser 2 no compartimento. O jovem contou honestamente como, durante o ataque, foi pego em uma explosão enquanto passavam pelas montanhas Ide e caiu de um penhasco. Apesar de ter escondido sua aparência, ele contou a verdade sobre seu companheiro de viagem, embora o oficial tenha percebido uma incongruência em suas palavras. O policial ordenou que nosso herói ficasse onde estava, mas a tenente dos Cavaleiros do Aço Frio intercedeu por ele, dizendo que o rapaz não poderia ser um suspeito. Verônica informou ao oficial que o jovem lutou contra os terroristas quando os cavaleiros chegaram, e traidores não agem assim. O oficial se sentiu desconfortável por ter suspeitado do rapaz e pediu desculpas, chamando-o de Sr. Roger. Nosso jovem mago manteve uma expressão confiante e o problema, é claro, foi resolvido. Ele havia sido confundido com Roger e nem precisou inventar nada. Quando Verônica e os policiais viram o registro de que o jovem havia sido aceito para trabalhar na Academia Theon, ficaram muito surpresos e perguntaram se era verdade. Aproveitando a oportunidade, o jovem respondeu que sim e que ele era o novo professor. Roger, que, após isso, pegou sua mala e se preparou para partir na estação. O oficial se desculpou novamente e o rapaz agradeceu por poder chegar até ali. O policial insistiu em oferecer-lhe uma carona até a academia, dizendo que não poderia agir de outra forma, pois o futuro do Império estava em suas mãos. Roger queria apenas que o deixasse em paz e recusou educadamente, alegando ter assuntos importantes a tratar. O rapaz se despediu do oficial e de Verônica, acrescentando que ficou feliz em conhecê-la. Ao ouvir que ela também ficou feliz em conhecê-lo, o jovem caminhou para longe da estação, comemorando mentalmente seu sucesso e o fim daquela jornada. Em seu coração, pediu perdão ao verdadeiro Sr. Roger, que morreu, e agradeceu por salvar sua vida. Ele foi ajudado pelo fato de que a qualidade das fotos não era das melhores, tornando difícil diferenciá-lo do verdadeiro Roger. Nosso herói afastou-se aliviado, pensando que o problema estava resolvido e que agora ele estava seguro, refletindo sobre onde se esconder e como criar uma nova identidade. Mas então, um dos transeuntes chamou o rapaz pelo nome. Sr. Roger, que ele disse que o viu conversando com os cavaleiros, era um homem mais velho que se apresentou como Wilford e afirmou trabalhar na Academia Theon. Depois de ouvir sobre o ocorrido, ele veio buscar o jovem. O homem ofereceu-se para levar Roger até Theon. O garoto, exausto de toda aquela situação, simplesmente aceitou a oferta. O jovem entrou na carruagem do homem, que era puxada por um cavalo mecânico, e partiram para o destino prometido. No caminho para Theon, nosso herói pensava que tudo aquilo não era um bom sinal. Ele foi recebido por um funcionário incomum da academia, que possuía um corpo forte e apareceu de forma muito discreta. Se o mago tentasse escapar com uma desculpa esfarrapada, pareceria suspeito, e o homem o seguiria. Então, o rapaz decidiu adiar sua fuga. Como Gerard era considerado morto, nosso herói não passava de um fantasma naquele país. Isso significava que se desaparecesse, ninguém notaria. Pelo menos agora, ele tinha um álibi inquebrável e poderia viver como Roger, que enquanto pensava nisso. A carruagem chegou a Theon, um território imenso, repleto de edifícios. O rapaz ficou surpreso com o tamanho da academia. Wilford informou ao jovem que o levaria até o reitor e carregaria sua bagagem. A academia era grandiosa e iluminada. Havia um enorme relógio em frente à entrada central, cercado por colunas altas. O jovem mago entrou no salão espaçoso e, ao ver uma mulher sentada à mesa no fim do corredor, disse que seu nome era Roger Key e que havia chegado ao mando do reitor. A mulher, uma jovem de aparência agradável, se apresentou como Eliza Willow e disse que estava esperando por Roger. O reitor perguntou se o jovem estava bem, pois havia sido informada sobre o ocorrido. O herói respondeu que estava tudo bem, graças à ordem da noite. Eliza ficou muito feliz ao ouvir isso e sorriu. Acrescentou que,
Se algo tivesse acontecido com ele, a academia também teria sido afetada. O jovem ficou impressionado com a franqueza da reitora e com o modo como ela falava tão casualmente sobre possíveis consequências negativas, menos algo que simplesmente não fazia sentido para ele. O que mais o incomodava, no entanto, era a estranha sensação que surgiu assim que ele entrou ali. O futuro professor olhou para a reitora e não conseguiu discernir em seu olhar astuto se ela havia descoberto seu segredo ou se já havia conhecido Roger antes, mas 1 minuto depois ficou claro que não era isso, pois a garota expressou alegremente sua admiração pela aparência do jovem e disse que estava feliz por tê-los em sua primeira reunião pessoal. O rapaz agradeceu pelo elogio e Eliza disse que ele se tornaria popular entre os alunos e lhe entregou uma folha, relembrando as informações que aparentemente já havia enviado para Roger. O documento indicava o salário, o contrato de trabalho com duração de 2 anos e que a alimentação e a acomodação ficariam por conta da academia. Mas o contrato não era a parte mais importante. O mago planejava fugir em breve, mas o valor do salário o deixou confuso, pois seria de 30 moedas de ouro imperiais por mês. Ou seja, 30 milhões de diners. A reitora, ao ver a surpresa do rapaz, perguntou se ele gostava das condições, embora soubesse que o estavam subornando. Segurando suas emoções, nosso herói respondeu que as condições não eram ruins, mas na verdade para ele aquilo era um verdadeiro prêmio. No entanto, o futuro professor começou a refletir, pois com um salário e responsabilidades como aqueles, teria muito trabalho na academia. Será que ele possuía conhecimento suficiente? Afinal, em T1 só havia gênios. O rapaz pensou mais e chegou à conclusão de que sua contratação já estava decidida, e recusar seria suspeito. O jovem mago sabia mentir, blefar e ler o humor de seu interlocutor. Ele tinha experiência tanto de sua vida presente quanto da passada, então anunciou à reitora que estava pronto para assinar o contrato. Eliza estendeu a mão e disse que ficaria feliz em trabalhar com o Sr. Roger, e o rapaz respondeu de maneira cordial, apertando sua mão. Nosso herói se estabeleceu em Tião. Faltavam 3 semanas para o início do semestre, período durante o qual poderia se preparar. O jovem professor recebeu uma casa inteira, algo que ele também não esperava. Agora, o rapaz estava se acostumando com a ideia de ser um professor na Academia Tião. O jovem lembrou-se de que, ao renascer há 27 anos, manteve todas as suas memórias, mas perdeu todas as suas habilidades. O herói teve que enfrentar muitas provações difíceis, mas nunca imaginou que se tornaria um professor. Tecnicamente, ele conseguiu um emprego fictício sem seu consentimento, mas por outro lado, precisava de uma nova identidade através das cartas. O rapaz descobriu que ele vinha de uma família nobre caída do pequeno reino de Caim, filho único. Seus pais haviam falecido. Isso significava que a identidade de Roger era perfeita para ele, e ninguém deveria descobri-lo. Não havia disfarce melhor. O jovem precisava organizar as aulas e encontrar informações sobre a academia. Ele decidiu explorar a área primeiro, mas ao se preparar para sair, lembrou-se de que não havia comido nada e resolveu adiar tudo para o dia seguinte e ir a um restaurante. 2 semanas se passaram rapidamente. Roger estava sentado com uma xícara de café, lendo alguns papéis. Ele conseguiu reunir as informações necessárias e se preparar para as aulas. Restava apenas 1 semana para a prática. Uma garota de capuz sentou-se à mesa atrás dele. Ao perceber que novos clientes estavam chegando, o rapaz quis ir para casa e se preparar para o curso introdutório, mas de repente, a desconhecida falou. Ela disse que estava feliz em vê-lo são e salvo, e que se preocupava que algo pudesse ter acontecido com ele. O jovem não deu atenção à garota e fingiu não ouvir, continuando a beber seu café. A estranha insistiu, perguntando por que ele não a havia contatado durante 2 semanas, pois os membros da organização estavam preocupados com ele e o chamavam de primeira ordem. O mago colocou a xícara bruscamente sobre a mesa e respondeu que precisava verificar algo. O herói percebeu que Roger Shoshi estava sendo vigiado. A garota respondeu que o ataque terrorista foi uma surpresa e que eles não sabiam que os rebeldes estavam planejando um ataque. O herói decidiu agir conforme a situação, explicando à garota que precisava de informações sobre a academia, o que a surpreendeu. Ela afirmou ter enviado essas informações em uma carta. Com confiança na voz, o rapaz respondeu que só queria ter certeza de que era verdade, e a garota entendeu. O jovem não compreendia a situação. Agora, ele precisava evitar qualquer suspeita e continuar atuando conforme necessário. Quando a estranha perguntou se ele havia resolvido tudo, o mago afirmou que lidou com as figuras principais da academia que eles estavam almejando e que também encontrou e eliminou o traidor. A recém-chegada comentou que, pelo que sabia, os traidores tiveram seus próprios membros arrancados e seus restos foram jogados para os cães. E na opinião dela,
essa era uma punição justa. Nesse momento, o rapaz percebeu que a situação estava ficando muito pior. A estranha acrescentou que deveria ter verificado tudo por si mesma antes de relatar a Roger, e se desculpou por isso. Nosso herói não entendia do que ela estava falando, mas, sem demonstrar isso, perguntou calmamente o motivo de sua aparição repentina. Ela explicou novamente que Roger estava ali há um mês, mas ainda não os havia contatado, e que eles estavam preocupados. O rapaz, impaciente, apontou que sua presença chamava atenção desnecessária, e que aquilo o irritava. Pelo tom da conversa, ele percebeu que a garota tinha medo de Roger. Então, suavizando a voz, disse que ouviria seu relatório e perguntou quantas pessoas eles haviam infiltrado. Nervosa, a estranha respondeu que 31 pessoas da terceira ordem e 7 da segunda já estavam infiltradas com sucesso, e outros membros da primeira ordem já estavam posicionados conforme o plano. Roger aprovou calmamente o relatório da garota e sugeriu que ela fosse embora, se o relatório estivesse concluído. Ela pediu para que ele comparecesse ao local previamente combinado no futuro. O jovem, é claro, não fazia ideia de que lugar era esse, e decidiu adotar um tom rigoroso novamente, deixando claro que ela não tinha o direito de lhe dar ordens. Ao voltar para casa, o rapaz tentou entender a situação. Roger era um mago, de quarta categoria e professor da Academia Tion. Nada fazia sentido. Nosso herói ficou furioso consigo mesmo por não ter suspeitado antes que havia algo errado. A identidade de Roger parecia perfeita demais. Ela foi criada de tal forma que não levantasse suspeitas. Caso contrário, ele não teria conseguido se infiltrar na academia. Foi então que o jovem teve um estalo. As cartas que encontrou estavam provavelmente criptografadas. O modo como as frases foram construídas sempre pareceu estranho ao mago. Ele jamais poderia imaginar que Roger fazia parte da primeira ordem, cuja missão era se infiltrar na academia, conquistar a confiança de todos e relatar periodicamente o progresso. Quanto mais ele pensava, menos acreditava que um dos líderes de uma sociedade secreta teria morrido em um ataque terrorista. A verdade era que Roger era um dos membros mais poderosos da organização, enviado para espionar a academia. Uma pessoa assim deveria ter sobrevivido. Agora, além dos próprios segredos do herói, havia toda essa história envolvendo a Academia Tion e a organização secreta. Segundo a garota, a sociedade secreta era dividida em 4 ordens: 0, primeira, segunda e terceira. O rapaz não sabia nada sobre a Ordem 0, mas agora, ao menos, conhecia sua existência. O jovem decidiu descobrir quem mais havia sido enviado pela primeira ordem. Se essa pessoa conhecesse Roger, havia o risco de ser descoberto. E, agora, o mais importante era não ser pego. O rapaz decidiu que a melhor opção para ele seria usar Tion e se livrar das ordens secretas, pois uma organização secreta não seria capaz de resistir a uma academia poderosa. Seria necessário obter as informações certas, sem que nenhum dos lados percebesse. Esse jogo em 2 frentes estava causando uma grande dor de cabeça ao mago. Seus pensamentos se tornavam cada vez mais pesados e o cansavam consideravelmente. Prevendo 2 anos difíceis para ele na academia, o primeiro semestre começou e os grandes auditórios estavam ficando animados com a presença dos muitos alunos da academia. Havia uma estudante de cabelos azuis sentada na plateia, ouvindo uma conversa que começou entre outros alunos nos assentos de trás. Um dos estudantes estava contando as novidades. A disciplina de teoria dos feitiços e representação visual dos elementos seria ministrada por um novo professor, pois o anterior havia renunciado repentinamente. O segundo aluno acrescentou que o professor desistiu depois que uma aluna o constrangeu na frente de todos, demonstrando que era mais capaz. Eles estavam falando de uma garota de cabelos azuis. O nome da estudante era Flora. Quando sua amiga mencionou que os garotos estavam falando sobre ela, Flora, envergonhada, expressou sua confusão, como se não tivesse feito nada de errado. Os estudantes continuaram discutindo sobre o novo professor. Um deles comentou que ele tinha uma reputação brilhante e havia escrito muitos relatórios enquanto servia como oficial militar. O segundo aluno afirmou que ele não era um qualquer, mas uma pessoa respeitada, além de ser um nobre caído. A garota de cabelos azuis, Flora, escutava atentamente a conversa e pensava em como era tolo tirar conclusões precipitadas tão cedo. Alguns minutos depois, o próprio professor entrou na sala menos alto e imponente. O papel de professor combinava muito bem com ele, apesar de sua idade. As conversas na plateia cessaram. Todos voltaram sua atenção para o nosso herói, que então anunciou que era o novo professor, Roger Shi. Os alunos congelaram e o olharam de olhos arregalados. Surpresos, havia algo misterioso e incompreensível sobre aquele professor. Roger avisou os alunos que, embora ainda não tivessem um cronograma, faria alguns anúncios antes de iniciar o curso principal. O jovem professor acrescentou que ensinaria feitiços aos alunos, mas que a estrutura das aulas seria incomum para eles, pois aprenderiam não apenas a teoria, mas também desenvolveriam habilidades práticas. Ele também mencionou que os alunos do primeiro ano poderiam assistir às aulas. Os estudantes começaram a cochichar sobre esses anúncios. Aparentemente, isso era algo incomum para eles. Roger pediu aos alunos do segundo ano que fizessem silêncio, deixando claro que a carga de trabalho
nível seria igual para todos. Um dos estudantes levantou a mão e perguntou o motivo pelo qual o professor havia decidido combinar os cursos. Era uma loira de olhos verdes, amiga de Flora, e quando o rapaz a viu, pareceu já tê-la visto antes. O professor respondeu que considerava seu dever como professor permitir que todos aprendessem algo útil com suas aulas, independentemente do nível de preparação. Roger também disse que não se deve esperar aulas padrão, mas a garota pediu mais detalhes, pois não entendia. Não querendo revelar todas as suas cartas imediatamente, o professor sugeriu que ela assistisse à próxima aula, se estivesse interessada. Voltando-se mais uma vez para a plateia, ele avisou que se alguém achasse que poderia tirar boas notas sem se esforçar, simplesmente por ser um novo professor, ficaria decepcionado. Nosso herói pensou que seria mais fácil para ele ensinar o menor número possível de alunos, apesar de estar bem preparado. Foi por isso que ele estabeleceu essas regras. O orgulho dos alunos do segundo ano ficaria ferido se eles assistissem às aulas no mesmo nível dos alunos do primeiro ano, e além disso, ninguém iria querer estudar com ele se fosse difícil. O professor terminou a aula e convidou os alunos a fazerem perguntas, caso tivessem alguma, e congelou de ansiedade. Um rapaz se perguntou se sua energia intensa se devia ao seu trabalho como oficial, e uma moça queria saber se era verdade que ele era o mago mais jovem de quarta patente. Havia muitas perguntas, mas ninguém teve coragem de perguntar. Até o aluno de cabelo azul apenas sorriu ironicamente diante de suas palavras. Roger terminou a aula e caminhou pelo corredor pensando por que ninguém queria saber nada sobre ele. Ele até preparou as respostas com antecedência. Então, o rapaz percebeu que aparentemente havia ferido o orgulho deles e se arrependeu de não ter sido mais amigável com os alunos. O professor olhou ao redor e viu moças e rapazes parados nas laterais. Seus rostos estavam ligeiramente confusos ou até mesmo assustados. Parecia que sua suposição era verdadeira. De repente, uma moça se aproximou dele e disse olá. E então perguntou se ela tinha entendido corretamente que ele era o novo professor. Senhor Roger, a bela disse que seu nome era Celina e que ela também estava trabalhando ali pelo primeiro dia, e então ofereceu um almoço ao nosso herói, e eles deixaram o prédio na rua. Eles conheceram Brano, um professor em um corpo que ensina como invocar Gollum Matilda, que é responsável pela sessão de maldições e dissipação de magia dos feitiços. Roger também se apresentou e disse que ensinava a teoria e a prática. Pensando que os novos professores da academia haviam se reunido ali para se conhecerem melhor, um jovem de óculos estava por perto, observando os professores conversando e lançando olhares hostis para eles. Matilda disse calmamente a Roger que este homem era o professor Chris Bemore, e ele foi o primeiro de todos a se juntar à academia, e ele também era um nobre. Acontece que entre eles havia um nobre e 3 plebeus, sem contar o próprio Roger. Eles são os melhores em suas áreas, e entre eles pode haver outro membro da primeira ordem. Nosso herói pensou em Chris Bemore, mas o fato de ele ter sido o primeiro a entrar na academia não significa nada, e você não pode acreditar na palavra do seu colega. O homem de óculos começou a resmungar irritado que não podia mais ficar. Ali todos eram plebeus, e ele só estava interessado em olhar os novos professores. Então, o professor malvado acrescentou que na verdade ele estava sozinho e não queria lidar com ninguém, especialmente com Roger, dirigindo-se ao nosso herói. Pessoalmente, um homem atrevido chamado Chris o alertou para não agir como um figurão. Matilda ficou muito indignada com o comportamento desse professor. Ela convenceu Roger a não dar atenção ao mau professor, pois seu status não lhe dá o direito de desprezá-lo. Os novos professores decidiram ir almoçar sem o homem de óculos, já que ele era contra eles, e nosso cara não estava mais sozinho. Na noite anterior à primeira aula, a garota de capuz que veio ao café escreveu informações no chat da academia. Ela falou sobre Roger, que ele participou da caça aos críptidos e que estava na Torre Mágica. Ele é um especialista independente. A garota disse aos outros participantes da conversa que não permitiria que a primeira aula do professor fosse interrompida e que garantiria que muitos alunos viessem até ele. Na manhã seguinte, nosso herói estava indo para sua primeira aula e se perguntava quantos alunos haviam decidido ficar, já que ele havia avisado especificamente que suas aulas seriam difíceis. Roger tinha certeza de que a maioria deles definitivamente não viria, e, se visse, seria porque as outras turmas estavam lotadas, e, na melhor das hipóteses, haveria cerca de 30 pessoas restantes, não mais. O jovem professor entrou no auditório e ficou muito surpreso. Quase todos os 80 assentos estavam ocupados. Os alunos sentiram a atmosfera mudar quando ele entrou. Alguns pensaram que ele realmente era um oficial militar. Roger viu quantos alunos do primeiro ano havia. Eles não tinham medo de assistir às aulas com os alunos do segundo ano. O primeiro pensamento foi que ele tinha sido enganado pela garota de capuz que frequentava seu café. Mas então o professor descartou essa ideia e decidiu que ele simplesmente havia subestimado os alunos, pois o melhor dos melhores
melhores estudava na Academia Theon. A versão final de Roger foi que ele havia despertado o espírito competitivo deles e que eles queriam provar algo. O rapaz não tinha escolha. Ele tinha que fazer seu trabalho e se apresentou. Novamente, já que havia muitos rostos novos na plateia, quando a empregada disse que ele ensinaria tudo sobre feitiços, um aluno perguntou se isso significava que ele ensinaria todos os 4 perfis de treinamento. O professor respondeu ao rapaz bruscamente que ainda não havia dado permissão para fazer perguntas, mas que hoje ele seria complacente. Roger avisou que a partir daquele dia ele deduzia pontos daqueles que interrompessem o curso da aula ou questionassem sua autoridade. Assegurou-lhes que os pontos poderiam ser conquistados. Novamente, o professor continuou acrescentando que, como a pergunta já havia sido feita, ele respondeu e confirmou que ensinaria todos os perfis de treinamento. A garota de cabelo azul achou que o professor estava colocando a barra muito alta porque, dos 4 perfis chamados Liberação, Elemental, Magia, Telecinese e Fortificação, eles geralmente ensinam no máximo 2. Nosso herói decidiu mostrar uma magia de fogo de 3º nível, chamada Chama Trêmula, para despertar o interesse do aluno. O professor explicou que a magia foi criada com base na liberação usando compressão, expansão, dispersão e aceleração de ignição por calor. Era uma técnica de sinergia de 7 componentes, 3 vezes mais rápida do que os métodos modernos de execução dessa magia. Os alunos ficaram surpresos que Roger realmente iria acelerar o processo de criação de uma magia. Era impossível e não parecia convincente. A amiga de Flora perguntou se ela achava que era possível já, que a garota de cabelo azul era muito habilidosa em magia. Flora não tinha certeza. Ela disse que provavelmente era impossível. Como ele havia mudado a estrutura básica do feitiço, o aluno pensou na existência de pergaminhos para armazenar feitiços, bem como na reverberação da memória, que é um processo de memorização que inclui memória de curto e longo prazo. Mas ambos os métodos têm suas limitações. Flora decidiu que se o professor usasse um desses métodos, ela ficaria muito decepcionada com ele. Roger convidou os presentes a fazerem suas perguntas. Alex perguntou como essa técnica poderia ser 3 vezes mais rápida do que o que eles conheciam, e o mago disse que reduzia o tempo necessário para lançar um feitiço. Dahlia perguntou em seu primeiro ano se isso significava que o professor havia mudado a estrutura de um feitiço existente. O professor ressaltou que, se a técnica final fosse retrabalhada, ela se tornaria um feitiço completamente diferente, e prometeu ensinar os alunos a acelerar o processo. Embora preservando a técnica em sua forma original, após essas palavras, Flora se manifestou. Ela informou ao professor, de forma muito afirmativa, que isso era impossível, e Roger olhou com desaprovação para a garota de cabelo azul. Todos os alunos congelaram. Eles sabiam que, quando Flora entrava em um diálogo, até mesmo os professores às vezes perdiam na batalha de palavra. Roger disfarçou sua irritação. Ele decidiu ouvir a garota e perguntou por que ela falava com tanta confiança. A aluna respondeu que, para acelerar o processo de criação de um feitiço usando técnicas familiares, é preciso treinar constantemente e se tornar um mestre no assunto. Roger decidiu explicar que a magia havia estagnado em seu desenvolvimento, porque se concentrava em história e costumes, enquanto a ciência progredia e agora ameaçava ultrapassar a magia. O professor não estava tentando dizer que a ciência estava um passo à frente. Ele simplesmente queria dizer que a magia tinha espaço para crescer. O mago acrescentou que, se ninguém tivesse tentado melhorá-la, ele seria o primeiro e que a afirmação de Flora estava incorreta. A aluna ficou impressionada com a resposta. Pareceu-lhe que o professor estava tão orgulhoso de si mesmo que havia perdido toda a vergonha. O herói decidiu não ser um falador vazio e decidiu demonstrar tudo, perguntando à garota se ela sabia quanto tempo. Em média, leva para criar uma chama trêmula. A aluna de cabelo azul respondeu que dependia das habilidades do mestre. Se fosse de 3º nível, cerca de 10 segundos. Um mago de nível superior faria isso em 5 segundos. O professor confirmou que isso era verdade, mas não era necessário basear a resposta na classificação. Ele deu o exemplo aos alunos. Flora imaginou que os alunos levariam pelo menos 5 segundos, mas especificou que conseguiria fazer isso mais rápido. Roger pediu à menina que fosse até o quadro e desse o exemplo a todos, pois sua confiança era impressionante. A aluna concordou e se viu diante de uma plateia atônita, criando um fogo trêmulo, como Roger havia pedido. Seus colegas ficaram impressionados com a velocidade e sua técnica. E um deles disse que era imediatamente óbvio que ela era filha da família. Lumos, o professor marcou o tempo em seu cronômetro em 4 segundos e 78 milissegundos, comentando que achava difícil acreditar que ela fosse uma aluna do 2º ano. O mágico elogiou Flora, chamando sua performance de impecável, mas ela respondeu friamente que não havia nada de especial nela. Mas quando nosso herói acrescentou que ainda era muito lento, os olhos dos alunos simplesmente se arregalaram. Roger esclareceu que ela estava com um pouco de tempo curto. O melhor tempo para um M de 3ª categoria foi de 4,41 segundos, ao que a garota respondeu que aceleraria se praticasse. O professor continuou a provocar os nervos da aluna e anunciou que 4,41 também não era um resultado rápido o suficiente.
A plateia ficou atordoada e não conseguia nem imaginar o quão rápido seu professor era. Roger ordenou que todos observassem como criar uma chama brusuleante e fez um movimento com sua varinha mágica. Flora observou o processo e não entendeu o que ele estava fazendo, pois era uma técnica diferente. Os alunos ficaram surpresos. O processo levou um segundo ou até menos, e a garota de cabelo azul ficou ainda mais convencida de que o mágico havia mudado completamente a estrutura do feitiço. O professor perguntou aos alunos se todos tinham visto o processo e disse que o repetiria novamente. Para aqueles que não perceberam, Roger repetiu a mesma ação com facilidade, surpreendendo todos os presentes, inclusive Flora. Levou 0,24 segundos para criar a chama brusuleante, muito mais rápido do que o recorde oficial, e o mago tinha certeza de que eles haviam mudado de ideia. O professor explicou que o feitiço poderia parecer estranho, já que era a primeira vez, ele usou uma técnica diferente, mas mesmo assim, permaneceu a mesma. Em outras palavras, ele usou uma técnica para criar outra, ou seja, ele alterou os dados iniciais e chegou a um resultado já conhecido. O mago continuou explicando que era necessário criar uma espécie de programa, como se o corpo do mago fosse um equipamento e o acúmulo de poder mágico fossem dados. Então, os programas chamados técnicas ativariam um software que é a magia. Tudo isso que o professor descreveu, ele chamou de código-fonte, e foi aí que a explicação de Roger terminou. Flora ficou muito confusa. Ela nunca tinha ouvido falar de tal magia. Agora, ela se perguntava, quem era esse homem, Roger Key? O professor disse que ela interrompeu a aula sem a permissão dele, tudo porque estava influenciada por suas palavras. A menina ficou envergonhada de seu comportamento e concordou com as palavras de Roger, embora tivesse certeza de que estava certa. O professor acrescentou que a menina havia agido de forma irracional e rude com ele, então prometeu deduzir 10 pontos da nota dela. A amiga da aluna de cabelo azul não conseguia acreditar. Como eles poderiam encontrar Flora? Aquela que tinha mais conhecimento durante todo o segundo ano, cerrou os punhos. A aluna já estava se dirigindo para seu assento, suprimindo a tempestade de indignação dentro de si. Mas de repente o professor se virou para ela novamente e esclareceu que ela havia demonstrado a técnica perfeita para criar uma chama trêmula. Então ele estava devolvendo 10 pontos para ela. Ele também acrescentou que respeita os alunos diligentes e elogiou Flora, mesmo espremendo a palavra obrigada no geral. Os alunos ficaram felizes que tudo terminou assim e que os pontos de penalidade foram cancelados. A amiga perguntou à aluna de cabelo azul como ela estava, mas Flora pareceu satisfeita e agradeceu a preocupação. Cheryl ficou surpresa com a rapidez com que sua amiga deixou para lá, mas na verdade ela não tinha sido aberta com ela. Roger tirou o casaco e anunciou aos meninos que aquilo era apenas uma introdução e que a aula já podia começar. Ele prosseguiu dizendo que selecionaria alunos que ouviriam atentamente e ensinariam o código-fonte, recomendando que se esforçassem. É claro que isso inspirou os alunos, mas também os encheu de medo do que consideravam uma tarefa impossível. Um dos rapazes se lembrou de ter ouvido fofocas ruins sobre o professor por parte dos alunos e não quis vir. Agora ele percebeu que estava com medo em vão e que Theon era a academia mais forte. Depois de uma hora expondo a teoria, o professor terminou a primeira aula e pediu aos alunos que revisassem o material em casa. Saiu da sala de aula. Depois que ele saiu, os alunos começaram a discutir sobre ele, compartilhar suas impressões e dizer que o professor era simplesmente incrível e que ninguém jamais tinha visto nada parecido com o código-fonte. Havia um sujeito arrogante que começou a menosprezar os outros, explicando que se tal absurdo os impressionava, significava que eram todos plebeus e que não havia lugar para tais pessoas ali. Ele caminhou até o garoto dos espetáculos de Bess, que estava admirando Roger, e começou a pairar sobre o aluno interrogativamente. O jovem garoto dos espetáculos de Bess não sabia que estava falando com ele e permaneceu em silêncio. Então, um conflito surgiu entre eles, ignorando o pedido de desculpas. O aluno ficou furioso e murmurou entre dentes que ninguém tinha o direito de menosprezar o filho mais velho do Barão Filo. Um aluno que ouviu essa conversa se perguntou se aquele era o Barão Filho, cuja propriedade estava localizada na fronteira distante do Império. Ao vê-lo, o sujeito malvado, zombeteiramente, declarou que estava surpreso que Theon agora estivesse aceitando crianças. Ao que o outro sujeito respondeu descaradamente que era melhor ter filhos do que os filhos estúpidos de uma família nobre. Isso deixou o sujeito pomposo ainda mais irritado, e ele pegou sua varinha mágica e sibilou que eles responderiam por suas palavras. O aluno olhou calmamente para o sujeito irritado e não estava com medo algum. Havia um desafio em sua expressão. O vilão ficou constrangido quando lhe pediram para continuar para ver o que aconteceria se ele atacasse ali mesmo. O defensor se aproximou. Ele era mais baixo, mas não estava com medo. Continuou dizendo que a academia não faria vista grossa só por causa de seu status. Então, ele acrescentou que o canalha deveria ter lido as regras antes de entrar e olhado ao redor antes de levantar a voz, pois havia observadores da conversa. O mal-intencionado percebeu que havia perdido, já que todos ao seu redor o olhavam com desaprovação. Então, cerrou os dentes. Ele deixou o sujeito de óculos, suspirou de alívio pela saída do vilão e agradeceu ao seu salvador. Apresentando-se como Aiden, o destemido que o defendeu pediu para não agradecê-lo, pois estava simplesmente
simplesmente furioso com o fato de o canalha estar se gabando de seu status. E respondeu que seu nome era Leo. O homem dos óculos de Bess começou a elogiá-lo ainda mais, mas Leo não gostou e decidiu ir embora. Hayden parecia pensar que havia encontrado um novo amigo, pois iria caminhar com Leo, sem nem saber para onde estava indo, vendo o livro de alquimia nas mãos de seu salvador. O homem dos óculos de Bess disse que também estava indo para uma aula de alquimia, mas Leo não se importou, dizendo-lhe para fazer o que quisesse. Mas então o homem aconselhou Hayden a não ser tão óbvio, pois ele era um caipira e um plebeu. Embora o homem dos óculos de Bess não percebesse, Leo, mais gentilmente, o aconselhou a descobrir como tudo era construído em chão, especialmente em relação aos alunos do segundo ano. Entre eles, acrescentou que, segundo rumores, o antigo professor de teoria e prática de feitiços desistiu por causa dela. O segundo aluno é natural de uma família nobre do Império Fin, a terceira princesa. Elendil Van Finleo esclareceu que plebeus, como ele e Edmund, estariam em apuros se de alguma forma ofendessem uma pessoa de sangue real. E o homem dos espetáculos da Bess entendeu de quem o sujeito estava falando, e em terceiro lugar, o defensor acrescentou que há um aluno que lidera a companhia mais famosa do segundo ano, composta por nobres, e seu nome é Freidenberg, da família mais nobre da El. O canalha, que o homem dos espetáculos da Bess já havia conseguido irritar, era um deles. Para eles, plebeus eram apenas mosquitos. Edmund disse ao amigo que não havia nada a ser feito, e perguntou se havia mais alguém, e Leo não conseguia descobrir se ele era corajoso ou estúpido. O sujeito informou ao homem do espetáculo Bess que havia mais alguns alunos, sobre os quais ele lhe contaria ao longo do caminho. Após o que seu conhecido imposto sugeriu que almoçassem juntos, Roger, caminhando pelo corredor, pensou na primeira aula. A reação dos alunos foi melhor do que ele imaginava. Ele nem esperava por isso. Neste mundo, o tempo corresponde ao século XIX na Terra, mesmo se levarmos em conta a presença do poder mágico. A ciência aqui não é tão avançada quanto no século XXI, no mundo de Roger. Então, ele criou o código-fonte combinando magia, mas o mágico nunca pensou que isso impressionaria tanto os alunos. Quando o professor do nosso herói viu seu desenvolvimento, ele simplesmente disse: nada mal. O mágico esperava algo semelhante dos alunos. O processo de criação de um feitiço deve ser rápido e preciso, mas é complexo e limitado ao terceiro nível. Mas o professor não podia ensinar-lhes apenas o código-fonte. Ele precisaria preparar mais feitiços para evitar que fossem descobertos. O professor se aproximou de uma porta, era sua sala, e decidiu entrar e dar uma olhada. Roger entrou na sala. A primeira coisa que viu foi uma garota de longos cabelos brancos e um vestido longo. Era a reitora da academia. Ela aparentemente estava esperando o professor, convidou-o a entrar na sala e perguntou se ele gostava do interior. A garota explicou que cada professor da academia tinha um espaço pessoal reservado para ele, e Roger poderia usar esse espaço a seu critério. O professor ficou surpreso com a reunião, até um pouco confuso. Ele perguntou o que a trouxe ali, ao que ela respondeu, rindo, que só queria saber como ele estava. A garota ficou tocada pela franqueza de Roger e continuou assim como diretora. Ela era obrigada a ficar de olho nele. Nosso herói sentiu uma estranha sensação de formigamento no corpo ao encontrar o olhar de Eliza. O diretor ficou surpreso com a calma do professor, e o mágico, desculpando-se, respondeu que a porção de surpresas de hoje estava cheia. O rapaz pensou consigo mesmo que encontrar um fantasma à noite não seria tão inesperado. Quanto encontrar Eliza, a moça explicou que os outros professores ficaram mais surpresos e que Roger foi o último que ela visitou. O professor ficou um pouco tranquilo pelo fato de ela ter visitado mais do que apenas ele. Mas por que ela o deixou por último era um pouco suspeito. Olhando para a moça, nosso herói pensou que talvez ela soubesse algo sobre ele, que ele estava escondendo algo. Não importa o quão bem a organização se esconda do reitor da academia, detalhes suspeitos não passarão despercebidos. Nosso herói ficou irritado com essa jogada injusta, mesmo sendo o chefe de uma organização secreta. Ele não trabalhava para eles. O reitor observou que ouvira dizer que Roger havia convidado alunos do primeiro ano para suas palestras, e o rapaz confirmou que não dividia os alunos em turmas. Eliza disse que não culpava o professor por nada e, na verdade, concordava com seus métodos de ensino e que havia alguns caras realmente fortes entre os novos alunos. Ela também notou que havia alunos usando magia única. Roger não sabia disso porque só recebeu uma lista de grupos. O rapaz também soube por Eliza que uma princesa frequentava as aulas, então ele precisava se esforçar para não se meter em encrenca. O reitor acrescentou que ela não estava pedindo que ele a tratasse de forma especial. Seria apenas difícil resolver a situação se algo ruim acontecesse. Ela parabenizou o mágico pela condução bem-sucedida da primeira aula e disse que não se preocuparia mais porque os alunos tinham uma boa impressão dele. Nosso herói se sentiu um pouco constrangido e ofereceu um chá à garota, ao que ela respondeu que apreciava sua hospitalidade, mas que tinha trabalho a fazer e desejou boa sorte ao rapaz. Eliza saiu da sala e um homem idoso a esperava, que perguntou como tudo tinha corrido e se ela
podia confiar no Sr. Roger. O reitor ainda não sabia a resposta para essa pergunta, mas ela continuou dizendo que ela geralmente observa aqueles que despertam mais suspeitas. Mas ela não podia dizer nada com certeza sobre este professor. O homem tinha certeza de que se o reitor tivesse assumido o assunto, então tudo estaria resolvido em breve. Eliza pensou sobre isso. Ela não conseguia nem imaginar que Roger nem sequer se encolheria tendo encontrado seu olhar encantador 2 vezes. Ele teria cedido a ele se fosse um mago de 4ª patente, mas o fato de o professor não reagir de forma alguma significava que ele estava se segurando por pura força de vontade. A garota notou que o professor era um homem muito interessante, mas sabendo que algum grupo secreto estava operando em Tion, ela tinha que estar atenta, até mesmo aos detalhes mais insignificantes. O reitor perguntou a Wilford se ele achava que o incidente no trem era apenas uma pegadinha, e que o estranho havia se aproveitado do caos. Para tomar o lugar do verdadeiro Roger, o homem respondeu que era difícil para ele adivinhar, mas tinha certeza de que Roger era um jovem incomum. Acrescentou que seu antigo instinto lhe dizia isso, e a garota confirmou que nunca o decepcionou. O reitor não tinha certeza se podia confiar nas palavras de Roger, então decidiu observá-lo por mais um tempo. Quando Eliza saiu da sala, nosso herói ficou furioso com o encontro pessoal. Ela estava claramente o interrogando. Roger tentou se convencer de que não havia feito nada que ela pudesse culpá-lo e decidiu simplesmente cuidar da sua vida. O professor pegou a lista de alunos e viu que a família Lumos era a família nobre mais influente. O rapaz só podia torcer para não se meter em encrenca por causa dos eventos recentes com a garota de cabelo azul. O professor decidiu que Flora não deveria levar suas palavras a sério, especialmente porque ele lhe deu pontos extras como sinal de reconciliação. O reitor observou que tinha muitos alunos maravilhosos, desde um aluno do 1º ano que era avalizado pela Torre Mágica até a princesa do Império Zillian. Roger viu a foto de um cara de óculos e se perguntou se aquele era o cara praticando a magia única de que o reitor estava falando. O professor achou seu rosto muito familiar e tentou se lembrar de onde o tinha visto antes. Como não conseguia se lembrar, o cara continuou a olhar para os outros alunos. De qualquer forma, você precisa ficar atento a julgar pelo olhar ardente de Eliza. Ela ainda não confia em Roger. Então, outro pensamento ocorreu ao professor. Talvez fosse melhor para ele continuar na organização secreta. Nosso herói se lembrou de que a garota no café o chamava de primeiro da ordem. Acontece que ela deve ter visto o rosto de Roger quando ele embarcou no trem, o que significa que a mudança de aparência não foi uma surpresa para ela. O cara sabia como tudo terminaria se fosse pego, e não havia garantia de que a organização secreta o protegeria. E Roger, mais uma vez, decidiu permanecer como professor e fazer tudo ao seu alcance. E então, bateram à porta. Era um estranho que viera entregar ao professor o cronograma das rondas. Hoje era a vez do nosso herói, e ele se lembrou de que o contrato parecia mencionar isso. O professor abriu a carta e decidiu entender o cronograma com clareza. Pareceu-lhe que não havia nada de complicado naquilo, então ela decidiu observá-lo por mais um tempo.